Olá, sétimo ano! Estamos começando mais uma aula de arte e hoje fecharemos nossos estudos sobre a cultura hip hop, como é a chamada reunião das linguagens artísticas presentes na rotina dos centros urbanos. Falamos na aula anterior sobre a música dos DJs, do rap e hoje destacaremos o grafite. O grafite, que são as pinturas dos muros, das paredes e de outros espaços urbanos. Esse é o componente visual da arte de rua da cultura hip hop. O grafite ganhou força nos anos 1970 por apresentar um viés artístico nas manifestações de rua. Mas você sabia que fazer desenhos e escrituras em locais públicos, geralmente sem autorização, ou seja, de forma ilícita, é uma prática comum desde a antiguidade? Isso acontecia no Egito, na Grécia e na cidade de Roma, tanto que a palavra grafite deriva do italiano grafito, que são desenhos ou escrituras feitos com uma ponta dura sobre pedra e outras superfícies. Pois bem, na era moderna, o grafite, como conhecemos, deve muito ao trabalho do artista norte-americano Keith Haring, que nasceu em 1958 e morreu em 1990. Ele é conhecido por tornar o grafite popular e até mesmo por fazer com que essa prática tenha sido reconhecida como linguagem artística. Keith Haring ajudou a cultura de rua a entrar inclusive para o circuito oficial das galerias de arte e dos museus. Keith Haring interessou-se pelo desenho ainda na infância, lendo histórias em quadrinhos como as de Walt Disney, norte-americano criador do Mickey e do Pato Donald. Suas criações são curiosas e divertidas. Em 1978, morando em Nova York, Haring interessou-se pelos movimentos de ruas que surgiam naquela época. Em 1980, encontrou uma forma de mostrar o seu trabalho desenhando nos painéis de propaganda do metrô de Nova York. Haring aproveitava o período em que os painéis estavam em branco e fazia grafite neles. Fazendo isso muitas vezes, Keith Haring passou a ser reconhecido pelos desenhos. Eram desenhos simples, o que se chama de linguagem gráfica, na qual usava símbolos como bebês engatinhando, extraterrestres, animais estilizados, como esses macaquinhos desse grafite. Em muitos de seus trabalhos posteriores, Haring desenhou a própria cultura hip hop, mostrando personagens dançando break, DJs. Como os desenhos de Haring eram bastante limpos, utilizava linhas, como nos gibis, para dar a impressão de movimento. Você já experimentou desenhar um corpo em movimento? Os desenhistas de mangá são especialistas em dar movimento a personagens de HQ. Eles usam muitas linhas para fazer isso. Durante os anos de 1980, Haring participou de exposições internacionais e esteve inclusive na Bienal de São Paulo. Nos últimos anos de sua vida, o trabalho de Haring esteve voltado para chamar a atenção sobre a prevenção da AIDS. Esse grafite traduzido diz: ignorância é igual a medo, silêncio é igual a morte. Lute contra a AIDS. No Brasil, um dos primeiros artistas urbanos a ser reconhecido foi Alex Valauri, que nasceu em 1949 e morreu em 1987. Filho de italianos, Valauri nasceu na Etiópia, no continente africano, e veio morar no Brasil em 1965. Aqui ele estudou comunicação visual e tornou-se professor de desenho. Estudou também na Suécia e em Nova York, e na volta ao Brasil realizou grafites trabalhando principalmente com stencils. O stencil nós já estudamos e é aquele molde que usamos para reproduzir figuras nas paredes, lembra-se? No início, os grafites de Alex Valauri
resumiam-se à pintura de figuras simples, como botas, peões, telefones, que ele espalhava pela cidade usando os estêncios. Na 28ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 1985, Valauri criou um espaço chamado A Festa na Casa da Rainha do Frango Assado. Nessa obra, uma instalação, ele misturou objetos reais de uma casa, como geladeiras, sanitários, cadeiras estampadas e desenhos grafitados. O destaque do ambiente era uma pin-up. Você sabe o que é uma pin-up? Pin-up é um termo americano usado para designar uma modelo de revista ou garota propaganda, o que era bastante comum nos anos 1950 nos Estados Unidos, quando a publicidade contratava muitas atrizes para anunciarem produtos. Pois bem, Alex Valauri criou uma pin-up que ficou conhecida como a Rainha do Frango Assado. Logo, ele passou a grafitar essa personagem pelos espaços urbanos de São Paulo, e ela ficou muito famosa. Alex também sofreu influência da cultura de massa, que é aquela dos gibis, dos filmes e da televisão, pois grafitou também muitos personagens das histórias em quadrinhos, como o Mágico Mandrake. Essa aula é uma boa oportunidade para falarmos também sobre as escritas nos espaços públicos, obras de artistas do grafite. Não sobre apenas as palavras, mas o tipo de letras que eles usam. Já repararam que alguns deles criam letras que a gente nem consegue traduzir? Esses tipos de letras que os artistas do grafite criam também é uma forma de cifrar estas mensagens, deixá-las mais secretas, misteriosas, e até de diferenciar um trabalho do outro. Vamos falar um pouquinho sobre a história da escrita e das letras? A invenção da escrita foi muito importante para preservar o conhecimento, as experiências e os pensamentos dos seres humanos em diferentes fases da humanidade. Os sumérios, que viveram na região da Mesopotâmia, desenvolveram o primeiro sistema de escrita há cerca de 5.000 anos. Eles escreviam sobre tabuletas de barro mole, usando uma cunha, uma espécie de lâmina com ponta triangular, usada para fazer os sulcos no barro. A combinação desses sulcos formavam símbolos que podiam ser compreendidos depois como numa leitura. Essa escrita foi chamada de cuneiforme. Já os egípcios criaram uma escrita para ser gravada na pedra. Como essa técnica era muito trabalhosa, escreviam também sobre o papiro, um tipo de papel feito com a prensagem de tronco de árvore. As mensagens egípcias escritas são chamadas de hieróglifos, uma série de desenhos e símbolos dispostos numa sequência lógica. O nosso alfabeto, o latino, que usa consoantes e vogais, é o mais usado no mundo inteiro. Ele é baseado no alfabeto fenício, que deu origem também aos alfabetos grego e o cirílico. O cirílico é como o alfabeto russo, por exemplo. No entanto, existem outras escritas, como a arábica e a hebraica. Em países do Oriente, como China, as escritas são pictográficas, ou seja, os símbolos são desenhos ou ideogramas que representam objetos ou seres, que, quando associados, criam significados. Durante muitos anos, os textos foram escritos e copiados à mão. A grande mudança ocorreu no século XV, quando o alemão Gutenberg inventou a prensa com tipos de letras móveis. Nesse sistema, as palavras eram montadas usando os blocos com a letra em relevo. Depois de montadas, as letras, em sua superfície, recebiam tinta e eram prensadas, como uma folha de papel, funcionando como uma espécie de carimbo. Interessados em criar novas linguagens cifradas, os artistas do grafite redesenharam letras e contribuíram para aumentar a diversidade de tipos com formas arredondadas e geométricas.
Lembrando que o trabalho do artista do grafite é manual, usando a tinta spray, mas pode utilizar também os stencils, que são moldes de desenhos já realizados. Com o surgimento do computador, as pessoas passaram a compor os seus textos com mais facilidade, escolhendo as fontes que pode usar. Há inclusive no Google alfabetos com letras semelhantes às usadas pelos artistas do grafite. Basta pesquisar. Pois bem, na atividade de hoje nós vamos nos exercitar nas letras típicas do grafite. Depois vamos criar uma escrita no caderno como se fosse um grafite para pintar em um muro. Com as letras que você inventar, você poderá escrever o seu nome, uma palavra ou uma frase. Observe que o alfabeto original é uma das características do artista urbano. Devem ser letras diferentes, coloridas e criativas. As letras podem ter algum elemento do que você pretende escrever. Por exemplo, se você vai escrever mar para peixe, pode desenhar letras como se fossem gotas d'água e cores que lembram água, mar e rio. Mas isso é apenas um exemplo. Use a sua criatividade para inventar novos tipos de letra para o seu alfabeto, imaginando como ficariam em um espaço público. Pode pesquisar letras para grafite na internet, que você terá inúmeras sugestões. Depois de finalizar o trabalho em seu caderno, poste para apreciação do professor. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.